Igreja. Boa noite, igreja. Amém. Estamos aqui mais uma semana, mais uma quarta-feira, dando continuidade ao nosso estudo de Atos. Como eu falei na semana passada, tem sido um tempo muito bom de crescimento, de aprofundamento, ter a oportunidade de passar, pelo texto bíblico com essa calma que a gente está podendo passar, analisando vagarosamente. Isso tem sido muito bom, tem me feito muito bem. Espero que esteja sendo um tempo de crescimento também para vocês. E aí, a gente começou na semana passada o capítulo 15 de Atos. Então, eu vou recapitular rapidinho até onde a gente foi, para a gente seguir a partir daí. Então, o livro de Atos, como eu falei na semana passada, ele não começa com um avivamento, com um mover de espírito, com um milagre, ele começa com um conflito, com uma divergência de ideias, uma divergência doutrinária, um conflito doutrinário entre gentios e entre os cristãos judeus a respeito da circuncisão. Então, esse capítulo já começa com isso, dizendo que alguns irmãos saem da Judéia, vão lá na Antioquia e começam a dizer, se vocês não se circuncidarem, vocês não são cristãos, vocês não têm a salvação. E aí no versículo 2 a gente vê que Paulo e Barnabé, eles se posicionam de forma veemente. O texto é claro em dizer que há uma posição firme de Paulo e Barnabé a respeito daqueles irmãos. E aí, diante desse conflito, o que eles decidem fazer? Vão para a igreja de Jerusalém, diante dos apóstolos, ouvir lá a decisão, enfim, ter o direcionamento dos apóstolos. E diz que quando eles chegam lá e trazem esse relato, tinha lá alguns fariseus que pensavam da mesma forma. Não, eles estão certos, tem que ser circuncidado mesmo e tal. Então esse pensamento estava lá, estava lá na igreja de Jerusalém. E aí o texto narra um processo em que os líderes da igreja pensam e chegam a uma conclusão e um direcionamento que eles trazem para a igreja. E como eu falei na semana passada, eles chegam a algo como o mínimo necessário. Então, como eu falei também na semana passada, a circuncisão era um sinal, mas eles trazem também a lei de Moisés. Então eles falam, se vocês não circuncidarem e cumprirem a lei de Moisés, vocês não estão salvos. Só que essa lei de Moisés eram 613 leis que eles precisavam seguir. E aí, a gente chegou ali no ponto da fala de Tiago, em que ele chega a um mínimo necessário, um mínimo para a comunhão. Então, tem essas leis todas. Tiago não fala, não tem lei nenhuma, também não fala, sigam todas as leis, ele fala, segue pelo menos isso aqui. Então, eles apontam para aquele mínimo que leva para a unidade, que garante com que gentios e judeus consigam caminhar. Porque se ele faz um caminho de não tem lei, os judeus ficariam chateados e não vamos querer caminhar com esses caras, não. Se eles pegam e trazem todo o pacote de leis dos judeus, os gentios que vão falar, calma aí. Eu acreditei na mensagem de Cristo, mas eu não quero me tornar judeu. Então ele chega ali no meio do caminho, num mínimo comum, para que isso siga. E como eu falei, essa decisão que a igreja chega, ela é uma decisão teologicamente correta, porque a gente vê tanto Pedro quanto Tiago trazendo elementos a respeito da testificação do Espírito, trazendo o caráter profético daquilo que estava acontecendo. Então o Tiago traz o texto de Amós 9 para dizer, isso que vocês estão vendo é o cumprimento de uma palavra. Então tinha uma teologia correta. É pastoralmente sensível, porque, como eu falei, eles buscam ali um mínimo comum, um denominador comum para que as pessoas possam caminhar. E como eu falei, nem sempre todas as nossas divergências vão ser resolvidas. Provavelmente alguns judeus continuaram com o nariz torcido. Só essas leis aí, não. Mas falta essa, falta aquela. E provavelmente alguns dos gentios, vou ter que seguir esse negócio aí. Então não se agradou todo mundo, talvez, mas chegou a um mínimo para que se pudesse caminhar. Então houve uma perspectiva pastoral de trazer direção, de trazer unidade para eles. E também foi estratégica do ponto de vista missional, porque ela faz com que a mensagem avance. Como eu terminei falando isso, porque quando essa decisão é comunicada lá na igreja, isso gera alegria. Então as pessoas têm alegria com aquele encaminhamento e diz que a missão segue. Então, foi basicamente até esse ponto que nós chegamos aqui.
E o que acontece, irmãos? Eu ganhei mais uma quarta. Então, em tese, eu terminaria o capítulo 15 hoje, mas o pastor Romão pediu para eu seguir até a semana que vem para começar o 16 em janeiro. Então, já que eu ganhei mais uma quarta, eu queria aproveitar para a gente aprofundar em algo que eu passei e já falei nesse pequeno resumo, que tem a ver com a estrutura de liderança e decisão da igreja. Então eu quero aproveitar o culto de hoje, essa mensagem de hoje, para aprofundar nesse modelo de liderança, nessa estrutura de liderança que a gente vê refletida aí no livro de Atos. Por quê? Porque essa crise que se estabelece nessa discordância, ela não é apenas doutrinária, circuncisão ou não, lei ou não, mas ela é também institucional, na medida em que existe uma tensão e precisa levar para os líderes da igreja para eles trazerem direção. Então, pensa que essa igreja ainda está descobrindo o que é ser igreja. Ela está se descobrindo na sua identidade. Como eu falei, a grande maioria da igreja a esse momento eram judeus, criados como judeus, criados nas leis de Moisés. E estavam exatamente nesse ponto pensando assim, tá, uma vez que agora eu sigo a Jesus, Ele é o meu Senhor e Salvador, o que dessa lei eu posso abandonar e o que dessa lei eu preciso ainda manter? Então, havia uma crise de identidade, mas também uma crise de liderança. Por quê? Paulo e Barnabé estão pregando, chega a gente lá, fala uma outra coisa, eles falam, ó, vamos lá na igreja, lá em Jerusalém, e a gente precisa de resposta, a gente precisa de direção. E a decisão que é tomada, o direcionamento que a igreja tem, marquem essa palavra, o direcionamento que a igreja tem, ele marca, como eu falei, um tempo de crescimento. Ele marca a história da igreja. Ele marca um crescimento do processo missionário da igreja. Então ela se torna um precedente para toda a história cristã. E aí é importante pensar, irmãos, que a gente muitas vezes tem problema com crise. Poxa, mas por que determinadas coisas estão acontecendo comigo, com a minha família, com a minha igreja? A gente tem dificuldade de lidar com crises, mas às vezes, para Deus, crises não são problemas. São oportunidades de forjar a identidade. São oportunidades de revelar, de formar a identidade da igreja. Muitas vezes, como igreja, quando a gente se encontra com crises, com divergências, com questões doutrinárias, com desafios, é Deus nos colocando diante de situações em que a gente precisa amadurecer a nossa identidade, saber quem somos, buscar na palavra direção. Então, crises nos chamam a amadurecer como igreja. E é exatamente o que a gente vê nesse processo aqui, que essa crise amadurece a igreja, amadurece a liderança da igreja, amadurece o discernimento da igreja. Então, isso é extremamente importante da gente confiar em Deus no meio das crises. Poxa, mas não foi como eu pensava. Mas quem disse que tinha que ser como você pensava? Se a gente fala de igreja, então, irmão, é Deus que é o Senhor da igreja. E Ele conduz, às vezes, por caminhos não óbvios, por caminhos desconfortáveis, por caminhos desafiadores. E a gente precisa aprender a confiar no Senhor. Confiar no Senhor, e isso é um sinal de maturidade. Porque maturidade não é quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, a gente não precisa ser muito maduro, não. Está tudo indo bem. É quando dá ruim, é quando chega o conflito, é quando chega a crise, que a gente precisa mostrar a nossa maturidade enquanto igreja. Porque essa igreja aqui de Atos, por exemplo, ela é uma igreja que cresce numericamente, em termos de conversões, mais rápido do que a estrutura. Então a igreja começa a crescer, muitos judeus e muitos gentios se convertendo e sem que houvesse uma estrutura de liderança doutrinária madura. Então a gente chega nesse ponto aí. E aí eu quero te pedir para abrir em Atos 15, 4 a 6, que a gente vai passar novamente por esse processo aí de decisão da igreja, como foi, e extrair algumas lições desse processo. Eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Versículo 4. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés.
os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Então, o que a gente está vendo aqui? Paulo e Barnabé chegam, primeiro, o texto vai dizer que eles são recebidos pela igreja. Eles são recebidos pelo corpo. E aí menciona os presbíteros, os apóstolos, mas eles não chegam num papa. Eles não chegam em uma pessoa. Eles são recebidos por uma comunidade. E eles são recebidos por uma estrutura de liderança. Então, esse caso, essa crise, esse conflito, ele chega na igreja de Jerusalém e não vai numa pessoa só. Existe uma estrutura, um modelo de liderança, uma estrutura de pessoas. E aí o texto fala que Paulo e Barnabé falam lá com os apóstolos e presbíteros, e eles se reúnem para trazer direção. Aí vamos no versículo 7. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Então, eles falam, são recebidos pela igreja, eles falam, apóstolos e presbíteros começam a discutir e pensar, e no 7, depois de muita discussão, Pedro vem e fala. Então, há um processo de chegada no corpo, há um discernimento comum e tem uma voz que se levanta, que é a voz de Pedro. E Pedro ressalta os sinais do Espírito. Então, ele faz uma abordagem prática. Está vendo isso que está acontecendo? Olha aqui como o Espírito testificou. E aí ele traz até, de certa forma, fazendo memória. Quando ele fala assim, Deus me levantou para falar aos gentios, ele está trazendo à memória aquele episódio de Cornélio, quando tem lá os animais no lençol, e Deus fala, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Então ele entende que esse movimento que acontece do Evangelho ir para os gentios é um movimento do próprio Espírito. Então é exatamente isso que ele traz. E aí ele dá um veredito aí no versículo 10. Então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor. De novo, estou voltando várias vezes para fixar o que aconteceu. Paulo e Barnabé chegam, são recebidos pela igreja, por uma estrutura de liderança, eles discutem, Pedro tem uma fala. Depois dessa fala de Pedro, Paulo e Barnabé falam, está aí no versículo 12. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um diálogo. A gente está vendo que o processo de decisão, de discernimento da igreja acontece num diálogo. Não acontece numa única voz. Vamos avançar um pouco mais. No versículo 13 diz aí que Tiago toma a palavra. Ó. Quando terminaram de falar, Paulo e Barnabé, Tiago tomou a palavra e diz, irmãos, ouçam-me. E aí eu já falei isso na semana passada, ele começa a trazer alguns elementos, faz menção a Amós 9, então... Tiago ele traz uma abordagem histórica, uma abordagem bíblica. E ele tem uma fala que complementa a fala de Pedro. Enquanto Pedro traz uma fala prática a respeito do Espírito testificando, Tiago traz uma fala histórica, bíblica. Então, a gente tem aqui duas vozes que se complementam e trazem solidez ao discernimento da igreja. Percebam o processo que está sendo construído. E aí, enfim, Tiago tem um veredito, aí no 19, portanto julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Então, irmãos, Pedro fala, Tiago fala, mas a decisão final é de um corpo de líderes. É o que a gente vê aí no 22. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dos líderes entre os irmãos. Então aqui, irmãos, esse trecho ele não descreve apenas um processo de decisão. Ele descreve um modelo de liderança, um modelo, uma forma de ser igreja, uma forma como a igreja lida com as questões, uma forma como a igreja discerne, tem discernimento do Espírito Santo. E aí, a gente avançou até aqui, eu trouxe esse processo, e desse processo eu queria trazer algumas lições, algumas coisas que são importantes para nós, que eu considero importantes para nós, que eu considero que são marcas de uma igreja saudável,
de uma estrutura de liderança saudável. E são 4 lições. A primeira lição que eu trago, que eu aprendo nesse texto, é que uma igreja saudável não tem um líder único e supremo. Uma igreja saudável não tem apenas uma voz que fala. Não tem apenas uma voz que diz e desdiz. Não tem apenas uma voz que fala o que é certo e o que é errado e todo mundo tem que obedecer. Pedro era o líder dos apóstolos e ele tem uma fala, mas também tem Tiago e tem os presbíteros que chegam junto a um discernimento do Espírito Santo. Então uma igreja saudável é uma igreja que não tem uma única voz. Irmão, nenhum pastor deve estar no trono da igreja. Nenhum homem pode ter esse lugar que é só de Jesus. De dizer, é assim, não vai ser assim. E é por um motivo muito simples, irmão. Porque ele é homem e ele erra. E ele pode errar. É por isso que esse modelo não é bíblico. O modelo de uma pessoa no topo de uma estrutura, quase que sentado num trono, tendo a palavra final, concentrando todo o poder, não é modelo de uma igreja saudável. Não é isso que nós vemos numa igreja saudável. Sabe por quê, irmãos? Porque pastor não pode ser dono de igreja. Pastor é servo dos irmãos. Pastor é servo da igreja. Da onde eu tirei isso? 1 Pedro 5,2. Se der para botar, bota aí, painel. Eu vou lendo. Olha o que Pedro diz. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Olha o 3. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então esse é o modelo bíblico de liderança, de pastoreio. Alguém que é servo dos irmãos. Alguém que serve os irmãos e aponta eles para o sumo pastor. O pastor, no final das contas da igreja, é Jesus, irmãos. E a gente precisa... E aí, por que eu estou trazendo essa fala hoje? É para que a gente estabeleça uma relação madura com essa figura, com esse lugar. Com essa pessoa, que é uma pessoa importante, que é uma pessoa levantada pelo Senhor. Mas a gente, como igreja, precisa parar de querer um líder salvador. Alguém que vem e traz a solução de todos os problemas, alguém que traz todas as respostas, alguém com uma unção máxima. A unção está distribuída no corpo, a unção está em você, meu irmão. O discernimento do Espírito não está só em uma pessoa, está em você, minha irmã. O Senhor fala com você, o Espírito Santo fala com você, meu irmão, minha irmã. E esse discernimento comum é que traz riqueza ao corpo. Então a gente precisa parar de querer pessoas que são salvadores, que vão direcionar a nossa vida, que vão trazer uma palavra do céu, que vai mudar a nossa história, que vão ser o nosso mediador. Irmão, só há um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. Só Ele morreu na cruz pela igreja, não foi ninguém. Então a gente como igreja precisa estabelecer uma relação madura. Só Cristo pode estar no trono, amém, igreja? É importante a gente ter a compreensão certa desse lugar. Eu estou lendo um livro chamado O Pastor Descartável, do Eugene Peterson. Logo no começo ele tem uma frase que é muito preocupante. Olha o que ele diz. As pessoas querem um pastor para seguir, para que não tenham mais que se preocupar em seguir a Jesus. As pessoas querem alguém para seguir, alguém para quase endeusar, para não precisar seguir Jesus, para não precisar submeter ao Evangelho. Então, às vezes, a gente quer alguém que mastigue a Bíblia por nós. Irmão, a Bíblia está aí na tua mão, no teu celular. Ficar esperando só daqui alguém que vai ler e vai trazer um discernimento, quando esse discernimento está lá, o mesmo Espírito que fala aqui, fala com você no teu quarto na hora que você abrir a palavra. A gente não pode terceirizar isso. Nossa leitura bíblica, nossa vida de oração, a nossa vida devocional, a gente não pode colocar isso na expectativa de uma pessoa, porque Deus pode e quer falar com você.
o Espírito Santo pode e quer falar ao seu coração. Então, essa é a primeira lição que eu tiro. Uma igreja saudável não é uma igreja de uma única voz, uma única pessoa, um líder supremo. Por consequência, a segunda lição é que uma igreja saudável é plural. É uma igreja onde várias vozes falam. Então, o que a gente vê nesse texto? Pedro tem uma fala. Paulo e Barnabé trazem exemplos que complementam. Tiago tem uma leitura profética, bíblica daquele tempo. Então, nenhum deles domina o processo, nenhum deles tem uma palavra final, nenhum deles tem uma palavra única. Todos eles servem a igreja a partir do seu olhar. Uma igreja saudável, uma igreja onde a gente tem olhares, onde a gente tem perspectivas diferentes. Uma igreja onde a gente tem vários pontos de vista. Porque, irmão, nenhum homem sozinho tem toda a sabedoria de Deus. Nenhum homem sozinho tem todo o discernimento do Espírito Santo. É por isso que a gente precisa começar a pensar como corpo. E pensar, inclusive, na liderança da nossa igreja nessa perspectiva não de uma única pessoa, mas de um corpo de líderes para servir a igreja, para pensar a igreja, para trazer discernimento à igreja. E nós temos tido isso, irmãos. Eu fico, às vezes, assistindo esse estudo de Atos, é interessante porque o texto está ali, né? Quem vai falar do capítulo X? E aí, às vezes, estou olhando ali e eu falo, poxa, se fosse eu que fosse pregar, nesse capítulo eu ia falar isso, isso, isso e isso. Aí vem o Newton e vai para outro lado. E que maneiro, que legal, porque ele trouxe uma perspectiva que eu não tive. Aí eu vou lá, não, mas esse aqui, desse trecho eu ia ressaltar isso aqui. Aí veio a Vandinha e ressaltou outro negócio completamente diferente. Cara, que beleza, que riqueza. Ver o olhar de outros irmãos a partir do texto, ver o olhar de outras pessoas, e o Espírito falando a cada um de uma forma, e a gente crescendo junto com esse olhar. Então, uma igreja madura, irmãos, é uma igreja onde a gente tem várias vozes, vários pontos de vista, várias pessoas se complementando. E por que se complementando? Porque é um só o Espírito que sopra sobre todos. O que traz a unidade é o Espírito que sopra sobre a igreja. É isso que faz com que a gente caminhe numa mesma direção. A gente precisa que esse lugar seja um lugar plural, irmãos. Eu não sei, deixa eu fazer um comentário aqui. Não sei se vocês repararam numa coisa. Eu posso estar errado, mas acho que não estou. Eu acredito que nos últimos 12 meses, nesse último ano na nossa igreja, nós tivemos mais cultos onde mulheres estiveram no lugar da pregação do que nos últimos 20 anos que eu estou aqui. Em um ano, nós tivemos mais mulheres pregando do que nos últimos 20, provavelmente. O que é isso, irmãos? É a construção de uma cultura plural, onde outras vozes, outras pessoas têm o que dizer, podem trazer os seus olhares, podem trazer aquilo, as suas vivências, aquilo que o Espírito sopra sobre elas. Isso é marca de uma igreja saudável. Sabe por quê, irmãos? Porque igrejas que são baseadas em uma pessoa, em um pastor salvador, ela se torna uma espécie de creche, onde as pessoas não amadurecem. Também. Mas o que eu quero dizer? Quando esse pastor sai, as pessoas não sabem o que fazer. Porque elas não amadureceram. Porque elas não cresceram. Elas ficaram sentadas recebendo leitinho. Uma igreja plural é uma igreja que todo mundo cresce. Se sai um sabe como cuidar do outro. Saiu poxa, que tristeza, mas a gente sabe se cuidar. A gente vai continuar caminhando porque o Espírito está soprando. O Espírito não está refém de ninguém. Então é uma igreja que amadurece. Uma igreja plural é uma igreja que amadurece. A gente aprende a se cuidar, a gente aprende a discernir, a gente aprende a tomar decisão, a gente para de esperar a resposta que vai vir lá do alto, de quem está lá na frente, a gente começa a exercitar a nossa maturidade, exercitar o nosso discernimento. Terceiro ponto, uma igreja saudável decide em comunidade. Olha o que diz aí no versículo 22. Então os apóstolos
e os presbíteros com toda a igreja. Então a gente tem Pedro, Tiago, os apóstolos, os presbíteros e a igreja. Perceba como há um processo de discernimento comum, em que o Espírito vai soprando e vai falando os corações, e por meio que às vezes a gente não entende, a gente vai chegando em lugares comuns, e às vezes sem conversar a gente para falar, pô, estou pensando isso, caramba, eu também estou pensando isso. Por quê? Porque é o Espírito soprando, é o Espírito trazendo entendimento, é o Espírito trazendo discernimento, e isso, irmãos, é uma fala, quando eu digo assim, ó, para de colocar a expectativa aqui nesse lugar, sabe o que eu estou querendo dizer? Assuma a sua responsabilidade de corpo. A igreja é você. O discernimento está aí. Então, entender que uma igreja saudável é plural e que ela decide em comunidade, tira o peso do púlpito e coloca o peso no corpo. Porque Jesus não fala assim, eu sou o cabeça e tem outra cabeça menor aqui, não. É a cabeça e corpo. Todo mundo é corpo. Todo mundo manifesta a Cristo. Então, isso traz para nós, como igreja, a responsabilidade de ser parte do que Deus está fazendo no mundo. Porque as decisões são conjuntas. Portanto, a responsabilidade é compartilhada. Não dá para falar assim, poxa, mas a minha igreja está assim, 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 por causa do fulano que está lá. Não dá, irmão. Minha igreja está assim, 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 porque eu não estou assumindo o meu papel de dar conta, de meter a mão e de fazer acontecer, de contribuir com o que Deus quer fazer na minha igreja. Então, essa fala, irmãos, essa pregação, e eu falo isso essa noite com muito temor diante do Senhor. É uma fala para a gente amadurecer, cara. Deus sabe quanto eu chego aqui nessa noite com essa mensagem, com temor no meu coração, de não trazer uma fala enviesada, mas de olhar para a palavra e trazer para os nossos dias aquilo que a gente precisa para amadurecer como igreja. Essa é uma fala de maturidade, da gente parar de ser um espectador das coisas que acontecem na igreja. Deixa eu ir lá ver como vai ser o culto. Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo na igreja. Irmãos, não é essa postura que o Senhor espera de nós. Deixa eu ir lá para fazer parte da minha igreja. Deixa eu ir lá para ver o que a minha igreja está precisando para eu meter a mão e ajudar. Deixa eu ir lá, pô, minha igreja está cheia de problemas, deixa eu ir lá ver os problemas. Não. Deixa eu ir lá ver os problemas para eu meter a mão e resolver. Você é chamado pelo Senhor para ser resposta, não espectador. Não espectador, cooperador do que Deus está fazendo. Nós somos chamados para ser resposta. Então nessa noite o Senhor nos chama a essa responsabilidade, irmãos. Nessa noite o Senhor nos chama a essa responsabilidade de sermos parte do que Ele está fazendo, de sermos parte do processo de amadurecimento dessa igreja. Você é parte, irmão. Você já parou para pensar que você poderia estar em qualquer outra igreja? Se a gente andar, sei lá, 1 quilômetro para cada lado aqui, para qualquer lado que você escolher, você teria várias outras opções de igreja. Tirando os malucos que vêm de Xerém. Não tem igreja em Xerém? Não tem o que fazer lá, não? Tirando quem vem de longe. Meu irmão, da minha casa, 1 quilômetro deve ter umas 10 igrejas, sem brincadeira. Dizem que Xerém é um dos lugares que mais tem igreja. Igreja e bar. Ficam tentando equilibrar lá, enfim. Então, você está aqui. Aprove ao Senhor e a tua decisão que você estivesse aqui. Então esse não é mais tempo de esperar respostas e falas e coisas que venham lá da frente, irmãos. É tempo de ser responsável diante do nosso tempo, diante dos nossos desafios. É tempo de assumir responsabilidade e ser parte das decisões da igreja, de forma madura, de forma correta, fazendo isso em oração. Por isso, irmãos, a escolha mais importante que a gente tem em 2026, está aqui não. Não é sobre a indicação, não é sobre quem vai ser eleito, novo pastor presidente. Essa não é a decisão mais importante. A decisão e a escolha mais importante é que tipo de igreja você vai ser com esse pastor presidente.
Não é sobre uma pessoa que vai ocupar um lugar extremamente importante. É o quanto eu e você temos coração para cooperar com essa pessoa na construção do que Deus quer fazer aqui. Porque ninguém sozinho faz nada. Ninguém sozinho vai fazer a igreja caminhar. Irmão, Deus conta com você. Deus conta comigo. E essa é a resposta que nós precisamos dar em 2026. Não é apenas a escolha de uma pessoa que é... Essa escolha é importantíssima, não estou diminuindo essa escolha, mas eu estou dizendo que tão importante quanto a escolha de um nome para ocupar uma posição importante de serviço e cuidado na nossa igreja, é nós assumirmos o nosso papel de sermos parte do que Deus está fazendo. Não dá para terceirizar, indiquei, votei, faz lá, pastor. Não é esse o papel que Deus espera de nós. É votar, é indicar, é fazer o que você acha que deve fazer, e botar junto o teu coração, botar junto a tua intenção, botar junto o teu tempo, botar junto a tua dedicação. Não, irmão, isso aqui não pode ser só um papel escrito, uma coisa de forma descompromissada, tá lá, resolve lá. Teu coração precisa estar aqui junto. A tua intenção, o teu tempo, o teu amor precisa estar junto nesse processo. Último ponto. Uma igreja saudável decide pelo Espírito. E a gente vê isso aí no versículo 28, quando eles vão levar lá o parecer para a igreja. Olha o que diz no texto. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências. Então esse é o clímax teológico do sermão. Esse é o ponto alto desse trecho. Porque, irmãos, podem haver processos. Processos são importantes. Um bom processo ajuda a gente a tomar boas decisões. Um processo bem desenhado, um processo bem pensado, seja de sucessão ou qualquer outro processo, ajuda a gente a chegar a lugares melhores, mas só tem uma coisa que vai fazer com que esse processo de fato tenha sucesso. Se ele for conduzido pelo Espírito Santo de Deus. A nossa limitação humana, a nossa inteligência, o nosso raciocínio pode desenhar um projeto muito bonito no papel. Que quem olha fala, caramba, que legal que vocês fizeram isso aqui, esse projeto, essa campanha de Natal, essa sucessão. Mas se não houver Espírito Santo, não vai rolar. A gente vai se frustrar. Se a gente está nesse processo, se a gente está na igreja só com expectativas humanas, só com aquilo que a nossa lógica pode alcançar, irmãos, a gente vai se frustrar, porque a igreja é coisa de Deus. É Ele que faz, é Ele que conduz para onde Ele quer, do jeito que Ele quer. E às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda. Então essa igreja, nós vemos aqui um processo de discernimento comunitário movido pelo Espírito. Então, irmãos, nós precisamos espiritualizar as nossas decisões. Nós precisamos convidar o Espírito Santo para as nossas decisões, para os nossos processos, para a vida da nossa igreja. Não dá para viver igreja só com a lógica humana, irmão. É preciso convidar o Espírito Santo de forma intencional para os nossos processos, e falo especificamente nesse tempo para o processo de sucessão. Igreja não se decide, não se vive por lógica, mas por discernimento do Espírito Santo. E a gente precisa ter essa clareza que sem Ele nada vai rolar. Sem Ele não vai acontecer. Sem Ele a gente pode ter uma estrutura bonita, uma parede aqui pintadinho, arrumadinho, uma árvore ali, mas não tem vida de Deus. E eu não quero estar num lugar bonito sem vida de Deus. Não sei você. Eu não quero estar num lugar bonito, arrumadinho, tudo no lugar, tudo varridinho, mas que não tem fogo do Espírito Santo. Eu não quero estar nesse lugar. Não quero estar nessa igreja. Nós precisamos de vida do Espírito Santo na nossa igreja. Como Ele tem feito, como Ele tem soprado. Esse tem que ser o nosso desejo. O Espírito Santo vem e toma decisões com a gente. Direciona a gente, traz o teu olhar, traz a tua vida, traz o teu fôlego. Nós precisamos fazer isso. Porque aqui, irmãos, a gente tem um processo muito bonito. Porque o texto fala aqui, ó.
pareceu bem ao Espírito e a nós. Então, a gente vê aqui um processo muito maduro de discernimento do Espírito, porque não é alguém dizendo, o Espírito falou e acabou. Então não é alguém, sentido o Espírito aqui e falou. Também não é alguém dizendo, a gente raciocinou, fez uma lógica, 2 para lá, 3 para cá, a gente achou que é o melhor caminho. Aqui uma junção entre a fala do Espírito, discernimento humano, tudo convergindo para a vontade do Senhor. E é isso que a gente precisa buscar na nossa igreja. Então, irmãos, já caminhando para o final, e falando mais uma vez da nossa sucessão, aí tenho uma fala bem direta sobre isso, irmãos. E, de novo, faço isso com muito temor no meu coração. Não faça isso, não faça a indicação, a votação lá na frente, apenas pelo teu gosto. Poxa, eu gosto do fulano, gosto do cabelo dele, o corte de cabelo. Não faça isso por afinidade. Pô, fulano é muito meu amigo, vou indicar. Faça isso em oração. Faça isso pedindo assim, Espírito Santo, quem é essa pessoa que o Senhor está preparando para esse tempo da nossa igreja, para esse novo tempo? Me ajuda a discernir isso, de forma madura, de forma espiritual. Então o Amorim teve uma fala nesse sentido, de que se você não tem uma direção do Espírito Santo, se for o caso, nem precisa indicar, irmão. Se é só um comichãozinho assim, faça isso em oração. Quantas vezes, irmãos, nós estamos nesse processo, a indicação começou, e a pergunta que eu faço para mim e para você é: quantas vezes a gente orou por isso aqui? Quantas vezes a gente orou por esse processo? Quantas vezes a gente pediu a orientação do Espírito Santo para nos dar direção? Então nós precisamos convidar o Espírito Santo para as nossas decisões, para os processos da nossa igreja. Porque o que a gente vê aqui em Atos 15 é o Espírito falando através de um discernimento do corpo, que vai ganhando força. Tem uma fala, tem outra fala, os apóstolos. Isso vai ganhando força até que toda a igreja chega a um entendimento. E aquilo acontece. E o fruto que se tem é de uma igreja que cresce ainda mais, de uma missão que cresce ainda mais. Esse é o fruto que eu quero ver na nossa igreja, irmão. Uma igreja que cresça ainda mais, que abençoe ainda mais, que chegue em mais pessoas, que chegue em mais lugares. Estamos apadrinhando 250 crianças, eu quero chegar a 500, irmão. A 1.000, 5.000, eu não sei para onde Deus quer levar a gente. Mas eu quero ir para esse lugar onde Ele quer nos levar. E a gente só vai chegar nesse lugar se for o Espírito Santo conduzindo a gente. Louvor, pode subir. Conclusão, irmãos, dessa mensagem de hoje é que a igreja de Jesus discerne a vontade de Jesus não através de um homem forte no púlpito, uma pessoa forte no púlpito, uma celebridade no púlpito, alguém conhecido no púlpito, mas através de um corpo maduro cheio do Espírito Santo. Não é sobre uma pessoa, aliás, é sobre uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o centro da igreja, Ele é o guia, é Ele que dirige a igreja, é Ele que diz para onde a igreja vai. O nosso papel, enquanto corpo, é entender para onde Deus quer nos levar. Pergunte isso ao Senhor. Nesse tempo que nós estamos vivendo essa fase de sucessão, a minha oração é que não apenas a gente chegue num nome e que seja bênção, mas que o Senhor nos amadureça enquanto igreja. Que o Espírito Santo ache lugar no nosso coração e nos nossos ouvidos para falar com a gente. Irmão, se ao fim desse processo de sucessão, você tiver orado mais para pedir direção de Deus, você tiver lido mais a Bíblia, você tiver tido mais momentos devocionais, você tiver... já deu certo. Se esse processo fizer a gente ser uma igreja que ora mais, já deu certo. Porque a oração vai fazer dar certo até o que não era certo. Escolhas perfeitas sem direção do Espírito se perdem, irmão. E escolhas que, humanamente falando, podem não ser as mais perfeitas, na direção do Espírito, podem surpreender a gente. E nesse tempo, a minha oração é que o Senhor nos surpreenda. Que a gente, enquanto igreja,
nessa fase, nesse momento que a gente está vivendo, de amadurecimento, crescimento, que o Espírito Santo surpreenda a gente, vá além das nossas certezas, dos nossos achismos, mas que Ele fale ao nosso coração o que Ele tem para nós, porque eu creio que Deus tem algo bom, e novo, e potente, e maravilhoso, e vivo para essa igreja pelos próximos anos. E eu e você vamos fazer parte disso, em nome de Jesus. Amém.